Histórias e experiências em hospitais psiquiátricos sempre nos chamam a atenção. No entanto, existem casos que ultrapassam qualquer coisa que possamos imaginar. Coisas que não podemos nem explicar, que por mais que se conheça o diagnóstico de um paciente e se possa prever comportamentos e para onde os pensamentos se orientam, eventos estranhos ocorrem que simplesmente fogem a toda lógica humana. Neste vídeo, as pessoas que contaram esses relatos realmente estavam impressionadas pelo que viveram. E não é para menos, a mente humana realmente não tem limites. Vamos ao primeiro relato. Rita Garcia, do município de Osório, Rio Grande do Sul, conta: gostaria de compartilhar uma experiência que me aconteceu já faz muitos anos. Não vou dizer o nome da unidade em que ocorreu, mas pelo menos atualmente é uma boa opção para reabilitação psiquiátrica. Há muitos anos, a verdade é que esse hospital era um dos piores tratamentos para os pacientes e isso já era conhecido, não era segredo algum. Mas o ponto não é esse, pelo menos não na minha história. Em uma ocasião, por volta daqueles anos, eu trabalhava como enfermeira nesse hospital. Numa tarde, chegou uma paciente de cerca de 24 anos, muito jovem e discreta. O diagnóstico não me foi compartilhado, e não é que deveriam tê-lo feito, mas às vezes era útil para eu saber se os medicamentos que eu estava levando eram os certos. Precisávamos verificar isso entre o psiquiatra quando ele vinha, e nós, enfermeiros, se aumentava ou diminuía as doses, e etc. Naquele hospital sempre houveram muitos pacientes percorrendo o pátio entre os quartos, sentados nos corredores. E essa paciente em particular, as primeiras impressões que tive foram sustos nos quais ela se metia nos cantos mais escuros, lá no fundo dos quartos. E desde então ela sempre me dizia: "Rita", e se virava assim que me via e isso me assustava. Mas eu não tinha convivido muito com ela, e ela já sabia o meu nome, o que me surpreendeu, mas nunca lhe perguntei nada sobre isso. Apenas dizia para ela sair dali, caminhar um pouco sob o sol quando eu me assustava com ela vindo do escuro do banheiro ou debaixo da cama, e ela saía rindo. E vejam, isso não é o que me trouxe aqui para lhes contar isso. Nunca soube se essas atitudes tinham a ver com o que quero contar a vocês, mas chamou muito a minha atenção o fato de ela saber o meu nome antecipadamente, sem que eu a tivesse conhecido diretamente. Até então, nunca vi seus familiares ou conhecidos que fossem visitá-la. E depois de uma semana que ela completou internada, notei, não só eu, mas outros enfermeiros, médicos e o pessoal da limpeza que no pátio, lá numa esquina onde havia terra, ela passava o tempo fazendo túmulos pequenos, como se tivesse enterrado algo. Não poderia dizer que era alguém porque eram muito pequenos, de tamanho, não sei, como para enterrar algum pássaro, cachorro pequeno. Só eram montinhos de terra e uma cruz desenhada com os dedos. Sempre perguntávamos quem estava enterrado, mas ela nunca respondia, só ria e saía correndo. E claro, eu mexia na terra com o pé, mas não era de forma alguma um buraco profundo, era apenas um buraquinho e pronto, não havia nada. Até aí tudo bem, mas passaram alguns dias e em outra ocasião, onde ela continuou cavando esses túmulos e coincidiu de me encontrar com ela, agora uma das 3 covas que tinha feito, acima tinha traçado com os dedos, aparentemente na terra, o nome de, digamos para não colocar seu nome real, chamemos de Fernanda. Eu perguntei quem era Fernanda, esperando que ela me dissesse que era alguma conhecida sua que tinha falecido, e ela respondeu: não é isso. Ontem à noite, uma senhora veio até a porta do meu quarto e me perguntou por Fernanda. Eu não sabia quem era, então disse que não sabia, e ela foi embora. Bem, quem sabe, provavelmente estavam procurando por alguma paciente, porque sim, tínhamos uma paciente com esse nome. Talvez alguma médica ou enfermeira fosse dar seus remédios, e enfim, a deixei assim lá com seus túmulos. Depois ela foi embora e eu, como sempre, mexi na terra para ver se não havia algo enterrado, mas não havia, igual antes. Não estou mentindo, apenas 2 dias se passaram, e algo que acontece lamentavelmente e que quase não é relatado em hospitais psiquiátricos, como em asilos, é que aqui também há pacientes muito idosos que infelizmente são abandonados e apenas mandam dinheiro para continuarem sendo atendidos e acabam perdendo a vida aqui, ou pacientes, até jovens, também falecem nessas paredes. Por mais que tenhamos segurança em relação às maneiras como podem tirar suas vidas, às vezes conseguem.
Lamentavelmente, especialmente naqueles anos em que a negligência estava em alta, uma paciente chamada Fernanda, após esses 2 dias que mencionei, faleceu. Ela tinha cerca de 68 anos. Pelo que me lembro, foi uma complicação de uma doença não relacionada à sua condição mental que acabou custando sua vida. Pelo menos naquele momento não fiz nenhuma conexão. Não parei para pensar nisso até uma semana depois, quando dos mesmos hábitos que essa paciente tinha de fazer esses túmulos no pátio, aos quais ela não voltou a colocar nomes, houve uma ocasião em que ela o fez novamente na terra com o dedo. José, vamos chamá-lo assim. Foi ao ler isso que lembrei daquela coincidência tão estranha, tão infeliz, e perguntei se, como na ocasião anterior, alguém havia perguntado por José, e ela respondeu que sim, que mais uma vez a mesma senhora a havia acordado. Uma senhora vestida de preto que só pôde reconhecer que era mulher pela voz, perguntava por José. Ela também não sabia quem era e diz que a ignorou, que ficou chateada porque a havia acordado, e a senhora saiu e ela voltou a dormir. E acreditem, a partir daí, e juro a vocês, eu fiquei de olho em 2 pacientes chamados José que tínhamos naquela época. Pessoalmente, não me sentia à vontade em contar isso a qualquer um dos outros enfermeiros. Quem iria acreditar nisso? Quero dizer, havia também muita rotatividade de estudantes e estagiários, e contar isso a eles não parecia profissional. E na verdade não era minha intenção, mas sim, era mais frequente com esses pacientes que menciono. O paciente mais velho, chamado José, tinha 57 anos, um senhor muito falante e amigável. Ele, na verdade, havia sido internado lá por supostos ataques de raiva que, segundo a família, eram incontroláveis quando ele morava em casa com eles. Ali, era totalmente o oposto do que ele sempre tinha sido no hospital. Mas vocês sabem. E o outro paciente, chamado José, era um homem de uns 32 anos, uma pessoa muito séria. Ele tinha sido internado por ter tentado contra a própria vida em mais de uma ocasião. E por mais que eu me preocupasse com esse paciente com tendências a perder a vida e ocorresse aquela horrível coincidência que tinha acabado de acontecer, como aconteceu com Fernanda, após cerca de 4 dias o Sr. José, o de 57 anos, nos deixou durante a madrugada. Foi algo muito inesperado, porque aparentemente foi uma parada cardíaca que o levou, e considerando os medicamentos que ele tomava, não parecia ter problemas cardíacos. Claro que isso era muito estranho, e ainda mais porque essa muito infeliz coincidência aconteceu pela 2ª vez. Depois de tudo isso, a paciente continuou fazendo suas sepulturas por mais uma semana, sem nome ainda, e me lembro que um dia antes de sua família vir buscá-la, porque era um período muito curto de tempo que ela ficaria internada lá, não sei porquê, evidentemente as coisas agora são tratadas muito melhor do que antes nesse aspecto. Mas, enfim, um dia antes de partir, veio se despedir de mim, muito feliz porque me disse que já ia. Ela veio até mim, me abraçou e disse que eu deveria cuidar dos outros pacientes como havia cuidado dela, porque a senhora que já a havia acordado 2 vezes, nas ocasiões que me contou, quando acredito é desnecessário dizer que à noite nenhum paciente podia andar fora de seus quartos. Disse que essa senhora continuava andando do lado de fora do seu quarto. Ela a viu passar na noite anterior, mas não a acordou como nas vezes anteriores, apenas coincidiu de estar acordada e vê-la passar. Então ela disse que a senhora parou olhando para dentro e, segundo essa paciente, não demoraria para voltar a perguntar, não só pelo nome de uma pessoa, mas por várias. No dia seguinte ela foi embora e não soubemos mais nada dela. Espero que tenha ficado tudo bem com ela, mas apenas alguns dias depois tivemos um surto muito forte de tuberculose. Então imaginem como o hospital ficou e quantas pessoas lamentavelmente perdemos. Imaginem o medo que eu senti ao pensar que essa paciente, mais uma vez, não estava errada. Conforme o tempo passava, enquanto eu trabalhava lá, nunca mais ouvi nada sobre o que essa paciente dizia sobre aquela senhora que ela via caminhando nas noites. Então, pelo menos para mim, isso ficou como um mistério completo que até hoje me assombra e invade meus pensamentos. Experiências como essa são muito interessantes e, por mais que sejam casos verdadeiros, esperamos que ninguém mais sofra com esse tipo de coisa, e pensar nisso nos leva ao segundo relato de hoje. Rodrigo Saldanha, de São Paulo,
Não especificou sua cidade. Esperamos que entendam. E para este relato pedimos, sem descrição, por favor, que aqueles que possuem estômago fraco, por favor, pulem esta experiência, pois pode causar perturbações. Rodrigo nos contou o seguinte: trabalhava atendendo e limpando quando estava no meu segundo ano em um hospital psiquiátrico não privado, mas do governo, cujo nome eu preferi omitir, pois seria facilmente encontrado pela internet. Me desculpem, mas também faz parte da minha ética profissional dentro do que é possível. No meu trabalho sempre foi tudo muito regular. Víamos casos cada vez mais diferentes toda vez que alguém novo era internado. Fazíamos o que podíamos com o pouco ou muito que o governo nos proporcionava. E estou falando do ano de 2000 ou 2001, pelo menos aqui no país. Naquela época estávamos indo muito mal em questões de saúde mental. Então tínhamos pouca coisa para oferecer aos pacientes que realmente precisavam de muita atenção, que não fossem terapias com eletrochoque ou banhos de água gelada, que felizmente estavam sendo eliminados na minha clínica, mas eu vi isso muitas vezes naquela época. Chegou até nós uma paciente, uma senhora magra, um pouco pálida, com cerca de 40 e poucos anos, diagnosticada com algum tipo de transtorno alimentar. Era um problema em que a pessoa precisa estar comendo o tempo todo, mesmo depois de terminar sua refeição principal. É um transtorno um tanto pesado se descuidado, como o desta paciente, um transtorno puramente alimentar, mas eles não se alimentam de comida tal como a conhecemos. Se ainda não está claro, talvez o que vou contar possa esclarecer. Desde o primeiro dia em que a paciente chegou, o cuidado, é claro, foi orientado não apenas para os medicamentos, terapia quando necessária e cuidados habituais, mas também para todas as coisas que ela comia, para que não guardasse comida de outro prato para depois, e coisas assim. Mas foi nos primeiros dias de internação que notei durante as revisões que fiz, criando uma rotina com ela, que algo parecia incomodá-la na boca quando a acordei. Vi que entre os dentes, quando pedi que abrisse a boca para eu poder examiná-la, tinha pedacinhos de madeira. Isso foi de manhã. Ainda não tínhamos saído para almoçar. Essa paciente sempre foi muito sincera, então perguntei o que ela estava mordendo ou o que tinha comido, porque não fazia sentido. Ela me disse que estava com muita fome durante a noite e pegou um dos pedaços da moldura da janela que estava solto. Não só mastigava e mordia, mas de fato esse transtorno te leva a comer. Perguntei a ela de qualquer forma, sem presumir se ela havia feito ou não, se ela tinha comido isso, e ela respondeu que sim, com vergonha, e me mostrou a parte onde encontrou. Faltava um pedaço de madeira na moldura da janela que aparentemente ela tinha arranhado até soltar completamente. Tinha cerca de 6 ou 8 centímetros. Ela disse que tinha comido tudo isso. Acho que é desnecessário explicar o risco que isso representa, não só para essa paciente ao comer, mas também para muitas outras coisas que se possa imaginar, então precisávamos estar mais atentos a elas. De qualquer forma, isso nos ajudou muito a orientar o tratamento. A transferimos para um quarto onde não havia essa borda na janela, pelo menos não de madeira. As portas eram de um tipo de alumínio, portanto, não havia riscos. As bases da cama também eram do mesmo material. Assim passou-se uma semana. Esta paciente estava recebendo seu tratamento e nós fazíamos os check-ups de rotina de manhã. Tive a oportunidade, pelo menos eu, que não o tinha feito, de conhecer a família desta paciente, seus irmãos, aparentemente, que apenas vieram deixar roupas e fazer os pagamentos, pois eram daqueles familiares de pacientes que simplesmente querem se livrar de seus entes queridos, por não querer ajudá-los, para não ter que lidar com essa responsabilidade. Desde que chegaram, eles diziam que estavam com pressa e não sei mais o quê. Portanto, não pudemos ter uma conversa com eles para obter informações, saber quais eram os riscos que ela tinha em casa, que tipo de coisas ela comia, porque algo me dizia que comer coisas sem valor nutricional como madeira não era algo que ela começou a fazer aqui no hospital. Eles, um homem e uma mulher, simplesmente se foram, dizendo para cuidarem dela, que para isso a trouxeram porque já havia arruinado muitos móveis da casa e não sei mais o quê. Com essas informações, tínhamos que trabalhar arriscando-nos, cuidando dela e assim por diante, mais uma entre tantas pacientes que tínhamos que supervisionar diariamente. Durante essa semana, meus check-ups diários todas as manhãs me levaram.
Lembro-me perfeitamente a perceber que, entre os dentes, ela tinha pedaços de uma espécie de pó branco grudado, como se estivesse seco, mas devido à umidade da boca, parecia estar bem aderido. Claro que perguntei a ela o que havia comido e ela, envergonhada, respondeu que nada, que era do jantar da noite anterior. Mas é claro, a comida de forma alguma parecia ser algum material estranho, então presumi que ela não me diria desta vez, não sei porquê. Antes ela sempre me dizia a verdade sobre tudo, então a deixei sair do quarto para começar o dia dela, enquanto eu procurava, como havia dito, em seu quarto. Não haviam muitas coisas para eliminar riscos, é claro, então eu estava procurando de cima para baixo na cama, entre o travesseiro e o colchão, quase por acaso. Percebi que atrás de um pequeno criado mudo de madeira ao lado da cama dela, a parede parecia arranhada, mas com força. Era como se tivessem feito isso com um garfo. Havia resquícios do que parecia ser gesso e tinta no chão afundado. Era evidente que ela tinha comido diretamente dali na parede. Aparentemente, estava fazendo isso há alguns dias, porque já havia um afundamento na construção, algo considerável. Claro que tínhamos que fazer verificações para garantir que não se machucasse ao comer primeiro madeira e agora a parede. Mesmo assim, dentro deste transtorno, tudo isso era esperado, podem ter certeza, como conhecem os psicólogos e psiquiatras. Mas deixem-me continuar contando. Conforme as semanas passavam, ficava cada vez mais difícil deixá-la sozinha à noite, quando geralmente fazia tudo isso. Continuamos encontrando pedaços de parede soltos, a tinta descascada do criado mudo ao lado da parede. Ela já tinha arrancado um pedaço pequeno. A madeira ainda não estava tão deteriorada, mas já havia começado, e lembro-me muito bem que, quando ela completou 1 mês e meio de internação, a família parou de visitá-la. Eles só enviavam dinheiro e acabou. Não se importavam mais. Eu costumava visitá-la durante a tarde para dar-lhe seus medicamentos e sempre me certificava de que os tomasse. Mesmo que os pacientes não tivessem problemas para ingeri-los, sempre pedia que abrissem a boca depois de tomá-los. E com ela, lembro-me de pedir o mesmo depois de dar as pílulas. Quando ela abriu a boca, senti um cheiro podre, como o de um ralo entupido, como um animal morto. Não era um cheiro que vinha de longe, mas não foi muito forte. Tapei o nariz, não pude evitar, e fiz o mesmo com os outros pacientes enquanto falava com elas sobre como o que ela havia comido cheirava muito mal. Diferentemente das ocasiões anteriores, em que parecia envergonhada por ter comido o que fosse, ela ria enquanto cobria a boca. Insisti para que me dissesse o que havia comido, enquanto pedia a uma enfermeira que a levasse para ser examinada, informando-a sobre o que deveria verificar. Novamente fiquei em seu quarto procurando ver com o que ela tinha saído desta vez. Procurei nos lugares de sempre, atrás do criado mudo, mas não demorou muito porque quando me aproximei de sua cama, senti um cheiro mais ou menos igual ao que vinha da sua boca. Quando olhei entre a cama e a parede, vi escondida uma ratoeira, uma daquelas cuja base é de madeira com uma haste que é ativada e captura os ratos quando eles pisam onde a comida foi deixada para eles. E não estou mentindo, na ratoeira só restava uma pata de rato presa, não sei se com saliva ou o quê, porque tudo estava pegajoso. Fiquei muito incomodado, para ser sincero, quase vomitei, mas não podia acreditar. Para começar, de onde ela tinha pego essas armadilhas? Nós as tínhamos no hospital, mas em áreas onde os pacientes não podiam entrar sem serem vistos. Quando cheguei com ela, falei sozinho com a enfermeira. A paciente estava deitada sem nos ouvir dentro da enfermaria, e a enfermeira, uma mulher muito atenciosa com cada paciente e de quem me recordo com muito carinho, ela pediu para falar muito sério comigo. Ela disse que tinha examinado tudo cuidadosamente, e o que temíamos era verdade. A paciente havia comido um rato inteiro. Ela tentou esconder o que sobrou, que era a armadilha, mas eu já tinha encontrado. Além disso, ela tinha ingerido tudo. Mas isso não era tudo. Não foi a primeira vez que ela fez isso estando internada. E se você quer saber, ratos não eram a única coisa que ela tinha comido. A enfermeira me contou que a paciente disse a ela que todas as noites comia gesso da parede, mastigava madeira e raspava a tinta dos cantos. Sempre comia algo.
porque isso ajudava a limpar o resto dos animais dos dentes entre os molares. Ela disfarçava o cheiro quando podia. Há várias semanas, a coisa mais fácil para ela era encontrar ratos presos em suas armadilhas. Na verdade, ela não explicou como conseguiu essas armadilhas, mas no hospital, as condições do governo naquela época, você pode imaginar. Apenas um muro de placa para separar a rua e pronto. E de repente, inevitavelmente, os gatos entravam no quintal. E se esta paciente, não sei como ela fazia para pegá-los sem que ninguém percebesse, os escondia durante o dia. Ninguém ouvia sequer um som dos animais. Ela fazia o mesmo que com os ratos, você pode imaginar. Na verdade, no dia em que a enfermeira examinou sua boca, ela disse que os pelos que estavam entre os dentes, nos molares, não eram apenas de rato. Desculpe se não sou tão explícito ao descrever isso. Imagino que a plataforma tenha suas regras, mas me comunico da melhor forma possível com base nisso. Ela escondia o que sobrava dos gatos, os enterrava no quintal, embaixo da terra de alguma planta, os cobria com gesso que também arrancava. Ela dizia à enfermeira que não conseguia parar de comê-los, mesmo que quisesse. Às vezes até deixava os ratos perto das cercas, onde via os gatos para usá-los como isca e os pegava. Menciono isso aqui porque ela não nos disse isso nem a psicóloga, mas sim a enfermeira. Quando ela os via, ela os pegava rapidamente para que ninguém os tirasse dela, porque para ela eram a coisa mais deliciosa para comer do que qualquer outra coisa. Nunca soubemos como ela nunca deixava evidências como o fluido do animal. Nada era encontrado. Nem os pelos, nem os ossos. Na verdade, não fazia sentido. A enfermeira me contou que não conseguia determinar quantas vezes ela fazia isso. Era claro que precisávamos fazer exames o mais rápido possível, elaborar mais estratégias para o seu cuidado e tratamento, mas poucos dias depois de ser levada para uma unidade médica que tínhamos aqui nas redondezas, nos informaram que ela tinha falecido, claro, por ter comido tantas coisas. Gatos andam por toda parte, comem de tudo. Imaginem agora os ratos que sempre estão no meio do esgoto, canos, e ela os comia como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ficamos com muitas dúvidas sobre como ela fazia para esconder tudo, não deixando nenhum rastro. Pelo menos eu já não conseguia mais tentar entender. Me limitava a pensar que, realmente, o que não podia enterrar, ela ingeria tudo para que não fosse descoberta. Após o fechamento dos hospitais psiquiátricos em nosso país, muitos exames permaneceram confidenciais, incluindo, tenho certeza, o dessa paciente. Nunca mais vi um caso assim e até hoje me embrulha o estômago lembrar de tudo. Assim como essas experiências, muitas outras ocorrem todos os dias com pessoas comuns. Se você tem alguma experiência estranha ou sobrenatural para compartilhar, escreva nos comentários que entraremos em contato. E até o próximo vídeo.